Integridade da central nuclear de Zaporizhzhia foi violada, diz o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica. A Agência Europeia de Medicamentos aprova novas vacinas contra a Covid-19, produzidas pela Pfizer e Moderna. Portugal aprovou o Estatuto de Mobilidade da CPLP que torna os vistos quase automáticos. António Costa deu a notícia em Moçambique, na cimeira com Filipe Nyusi. Joe Biden acusa trumpistas de atacarem a democracia. O presidente dos Estados Unidos diz que Donald Trump é uma ameaça às fundações do país. A integridade da central nuclear ucraniana em Zaporizhzhia, ocupada por tropas russas, foi violada, disse esta quinta-feira o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, depois de inspecionar as instalações. Resumiu a visita dizendo que viu o que precisava de ver. Eu preocupo-me e continuarei preocupado com a central até que tenhamos uma situação mais estável, mais previsível. É óbvio que a central nuclear e a integridade física das instalações foram violadas várias vezes, deliberadamente. Rodeado de jornalistas, Grossi falou sobre os trabalhadores ucranianos que estão na central nuclear. Estão numa situação difícil, mas eles têm um grau incrível de profissionalismo. Vejo-os calmos e a seguir em frente. Vou resumir dizendo que o nosso trabalho só está a começar agora. Apesar dos bombardeamentos, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica diz que parte da equipa de especialistas vai continuar a missão na central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, até domingo ou segunda-feira. A reconquista da Kherson é uma prioridade para a Ucrânia, mas apesar de não se registarem avanços, Kiev nega que haja qualquer impasse e lembra que a ofensiva será um processo longo, uma vez que não há vitórias rápidas. Palavras que não tranquilizam a população local, que desespera pelo regresso da paz. Em alguns dias parecia que os bombardeamentos estavam a acontecer no quintal. Eram tão perto. Ontem e hoje os ataques foram mais longe. Normalmente, temos sempre a sensação que vamos ser atingidos. Felizmente, isso não aconteceu. Estamos ansiosos pela contraofensiva para que os russos sejam obrigados a recuar e haja menos bombardeamentos aqui. Estávamos a pensar no que podíamos fazer para melhorar as nossas condições de vida. Mas o que é que podemos fazer agora? Como podemos melhorar alguma coisa se não sabemos se vamos ser bombardeados amanhã? De acordo com as autoridades ucranianas, os alvos prioritários são as pontes utilizadas pelas forças russas e já foram desativadas 2 pontes usadas para o transporte de armas e equipamento para a região. A Rússia, no entanto, informa que tem vindo a repelir a contraofensiva ucraniana com sucesso. Portugal pretende assumir-se como ponto de entrada para o gás natural na Europa, mesmo antes de o gasoduto para ligar Sines ao resto do continente se tornar realidade. O governo português acredita ser possível, no espaço de poucos meses, montar uma operação que torne possível reexportar o gás recebido em navios de grande capacidade através do transbordo para embarcações mais pequenas, facilitando o acesso aos congestionados portos europeus. Em declarações ao público, o secretário de Estado dos Assuntos Europeus defendeu esta solução de curto prazo, uma vez que o desejado gasoduto levará alguns anos a concretizar. Tiago Antunes disse ainda que, pela sua localização geográfica estratégica, o Porto de Sines podia desempenhar um papel importante na diversificação de fontes energéticas. Um objetivo assumido por Bruxelas por forma a cortar com a dependência dos combustíveis fósseis russos e que levou a União Europeia a considerar o gasoduto de Sines prioritário. Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, país particularmente dependente da energia russa, tem sido um dos principais impulsionadores do projeto e recebeu mesmo esta semana o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, para estudar os possíveis trajetos. Em cima da mesa está uma ligação através de França, país que se tem mostrado reticente ao novo gasoduto, ou através de Itália, por via marítima.
Vladimir Putin não estará presente no funeral de Mikhail Gorbachev e despediu-se do ex-presidente da URSS numa cerimónia no hospital onde permanece o seu corpo. A cerimónia oficial decorrerá em Moscovo no sábado. A razão pela qual o chefe de Estado russo não estará presente, e de acordo com o Kremlin, é a sua preenchida agenda. Mikhail Gorbachev faleceu na terça-feira aos 91 anos, vítima de doença prolongada. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou nesta quinta-feira vacinas contra a variante Omicron da Covid-19, produzidas pelas farmacêuticas Pfizer e Moderna. As vacinas adaptadas às novas variantes estão agora autorizadas na União Europeia, servindo de reforço para uma proteção mais alargada contra a doença em pessoas com mais de 12 anos. Depois de uma reunião extraordinária na sede em Amsterdão, a Agência Europeia de Medicamentos explicou que as vacinas podem estender a proteção contra diferentes variantes e devem ajudar a manter a proteção ideal contra a Covid-19 à medida que o vírus evolui. Viajar entre os outros países membros da CPLP e Portugal é agora mais fácil, com a aprovação em Conselho de Ministros do Estatuto de Mobilidade, decidido na última cimeira. Essa é uma das novidades que António Costa levou a Moçambique na visita oficial para a 5ª Cimeira Portugal-Moçambique, em que tanto o primeiro-ministro português como o presidente moçambicano Filipe Nyusi quiseram demonstrar a força dos laços entre os dois países. Laços que prometem ser ainda mais fortes com a entrada em vigor das novas regras. Com uma regra muito simples, é que todos os cidadãos de um Estado-membro da CPLP que peçam qualquer tipo de visto para entrar em Portugal, esse visto deve ser liminarmente concedido, imediatamente concedido, a não ser que haja ainda uma ordem de expulsão ou haja uma ordem de interdição no espaço Schengen. Nyusi aproveitou a presença de Costa para anunciar estar em estudo a construção de uma segunda plataforma de gás natural para responder à necessidade da Europa de encontrar alternativas ao fornecimento russo. A cimeira foi ainda pretexto para a assinatura de vários protocolos entre os dois países. O próximo encontro deste género vai ter lugar em Portugal. Ainda não tem data marcada, segundo anunciou António Costa. A 2 meses das eleições intercalares de novembro, o presidente norte-americano Joe Biden foi a Filadélfia, berço dos Estados Unidos, para, num discurso televisivo em horário nobre, atacar o trumpismo. Biden acusou Trump e os seus apoiantes de serem uma ameaça à própria fundação do país. Enquanto estou aqui neste momento, a igualdade e a democracia estão a ser atacadas. Não fazemos a nós próprios nenhum favor se fingirmos o contrário. Por isso, esta noite, vim a este lugar onde tudo começou para falar o mais claramente possível à nação. Muito do que está a acontecer no nosso país hoje em dia não é normal. Donald Trump e os republicanos do MAGA representam um extremismo que ameaça as próprias fundações da nossa República. Nós ouvimos, vocês ouviram cada vez mais falar de violência como um instrumento político aceitável neste país. Não é, nunca poderá ser um instrumento aceitável. Por isso, quero dizer isto de forma clara e simples. Não há lugar para a violência política na América. Ponto final. Nenhum. Nunca. O esforço explícito de Biden para marginalizar Trump e os seus seguidores marca uma recente viragem brusca para o presidente. Contudo, Biden fez um apelo aos republicanos mais tradicionais para fazerem ouvir as suas vozes. Stand-up paddle é uma das atividades da moda no verão europeu, mas ainda dá os primeiros passos em termos de competição. As águas tranquilas de Virasanei, pequena localidade com perto de 3.000 habitantes na Dinamarca, acolhem a 4ª edição dos Campeonatos da Europa com perto de 100 de participantes. A competição divide-se em várias categorias: surf, sprint, corrida técnica e longa distância, e pela primeira vez foi incluída a categoria júnior. É precisamente entre os mais jovens que Portugal tem dado cartas, e ao 5º dia de competição, os atletas portugueses já tinham arrebatado 5 medalhas para as cores nacionais. Guilherme Oldim, com 1 prata e 2 bronzes, é o destaque da comitiva portuguesa. Joana Andrade, medalha de prata no surf, e Leonor Jardim, que conquistou o bronze na longa distância, foram os restantes portugueses a subir ao pódio.
Os campeonatos da Europa de stand-up paddle chegam ao fim este fim de semana. 9, 5,